Esses dias estava fazendo o estudo da Palavra de Deus, examinando alguns textos, e eu percebi que a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, que para os mais esclarecidos, os mais entendidos da Palavra de Deus, os que conhecem um pouquinho sobre essa questão do momento em que o povo de Israel viveu peregrino no deserto durante 40 anos, onde Deus mandou construir o tabernáculo, bem como todos aqueles utensílios para adoração, e junto com eles a famosa Arca da Aliança, com 2 querubins, banhada a ouro, com toda aquela tecnologia, entregue por Deus a visão da arca a Moisés. E aí os filhos de Israel confeccionaram a Arca da Aliança, e a partir do momento que aquela arca foi feita, passou a ser ali um objeto muitíssimo importante para todo o povo de Israel, e o é até o dia de hoje, embora existe toda uma polêmica sobre o seu paradeiro, se ainda existe, se não existe, se tem, se não tem, se está no céu, se não está, se vai estar presente, olha aí, detalhe, se vai estar presente na inauguração do terceiro templo. Mas para quem conhece um pouquinho essa história da arca, ela esteve na casa de 2 famílias, e gostaria de falar sobre as 2 casas que receberam a Arca da Aliança e tiraram dela, da sua presença, grandes ensinamentos para eles naquela época e também para nós nos dias de hoje. A primeira vez, quando ela foi roubada pelos filisteus, a palavra vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 6 que os filisteus levam, você conhece a história, o Senhor castigou fortemente os filisteus, a ponto de feri-los com hemorroidas, graves hemorroidas, e também a sua divindade Dagon não conseguia se permanecer de pé, a divindade dos filisteus, o Deus dos filisteus, Deus com D minúsculo, não conseguia ficar de pé diante da Arca da Aliança, da Arca de Deus, porque na verdade a Arca da Aliança representava a própria presença do Senhor. E em 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel 7, leia, nós vemos que os filisteus devolvem a Arca da Aliança para os filhos de Israel. E é aí que a Arca da Aliança chega na primeira família que eu quero mencionar para você. Levaram a arca para a casa de Abinadab, diz o versículo 1 de 1 Samuel 7. No verso 2, diz que desde aquele dia que a arca saiu dos filisteus e chegou na casa de Abinadab, ela ficou lá em Kiriat Jearim, tantos dias que se passaram, até que se chegou 20 anos. E diz a Bíblia, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab 20 anos, e enquanto a arca ficou lá, o povo lamentava. O povo chorava quando a arca ficou na casa de Abinadab. A arca ficou em Abinadab quanto tempo? 20 anos. Basta você ler 1 Samuel 7:2. A Bíblia não relata nada de extraordinário que tenha acontecido na casa de Abinadab. Nada aconteceu. Eles consagraram o seu filho, o Eliezer, foi consagrado para cuidar da arca, para guardar a arca. Mas a Bíblia menciona pelo menos outros 2 filhos de Abinadab, que é Uzá e Aioá. Esses 2 outros meninos cresceram vendo a arca naquela casa. É bem provável, dizem alguns teólogos e historiadores, que aquela arca teria se convertido num peso com o passar dos anos para Abinadab. Ele já não tinha mais a alegria de ter aquela arca na sua casa, irmãos, porque nada acontecia, porque ele não dava atenção devida naquela. Era uma casa que recebeu a arca de Deus, mas não soube aproveitá-la ao máximo. 20 anos se passaram. Talvez Uzá, o seu filho, olhava para aquela arca todos os dias, ou dia sim, dia não, ou de vez em quando observava, meio que timidamente de longe, mas acostumaram com a arca naquele lugar. Acostumaram com a arca naquele lugar, irmãos, porque o povo se lamentava, o povo clamava por Deus, toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor.
enquanto a arca estava lá, dia após dia, ano após ano, na casa de Abinadab, sendo cuidada por Eleazar. E a Bíblia vai relatar que numa certa oportunidade, o rei de Israel, o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel, resolve tirar a arca da casa de Abinadab e levá-la para a cidade de Davi, para Jerusalém, para a cidade de Davi. Essa arca não pode ficar aqui. O povo lamentando por essa arca. E vamos levar essa arca. Vamos levar para a cidade de Davi, irmãos. Preste bem atenção. Vou procurar ser o mais breve possível. E acontece um incidente nesse trajeto. Leia 1 Samuel, ou melhor, já é lá em 2 Samuel, capítulo 6. Davi junta todo o povo e vamos até lá buscar a arca do Senhor que está lá na casa de Abinadab. Reúne todos os escolhidos de Israel, com o número de 30.000, e partiu com todo o povo para buscarem a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor, que se assenta entre os querubins. E quando chegaram na casa de Abinadab, a palavra de Deus vai dizer em 2 Samuel capítulo 6, verso 3, que colocaram num carro novo, preparado exclusivamente, um carro puxado a bois. Detalhe, a arca não era para ser transportada desta maneira. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, que cresceram vendo aquela arca naquela maneira, diz a palavra de Deus que, levando da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e havia uma festa muito grande na casa de Israel perante o Senhor, com todo o instrumento, com todo o louvor. E de repente, num determinado trajeto, num determinado momento do trajeto, aqueles bois tropeçam, e você conhece muito bem a história. Uzá, que crescera acompanhando aquela arca, meus amados irmãos, cresceu acostumado vendo a arca, estende para tocá-la, e aí, sem temor algum, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e por isso Deus o feriu, diz a Bíblia, por causa da sua imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Davi se entristece, e aí o que eu faço? Não posso levar essa arca, ninguém pode tocar nessa arca, e esta arca vai parar na casa de Obed-Edom. Vamos deixar aqui na casa de um homem temente a Deus, na casa de Obed-Edom, o giteu. Diz o versículo 11 que a arca do Senhor, que havia ficado 20 anos na casa de Abinadab, ela fica 3 meses na casa de Obed-Edom, e toda a sua casa é alcançada pelo favor do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então avisaram a Davi: o Senhor abençoou toda a casa de Obed-Edom, tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Obed-Edom foi abençoado muitíssimo. Deus abençoou com toda a sorte de bênção que você puder imaginar a casa de Obed-Edom, a sua família, seus filhos, seu rebanho. Uma bênção que ele ainda não havia experimentado, irmãos. E fica um questionamento para nós: por que o mesmo não aconteceu com Abinadab? Muito pelo contrário, teve um filho querido ceifado sua vida, simplesmente porque não valorizou a presença de Deus. A conclusão que se chega com esta mensagem é que precisamos valorizar, não deixar que a rotina tome conta do nosso coração. Foi o que aconteceu com Abinadab. No princípio gostou muito de ter a arca, mas alguns dias depois imaginou: o povo se lamenta com essa arca aqui na minha casa. O povo está se lamentando pelo Deus de Israel. O que eu vou fazer para tomar conta disso? Será que não vai acontecer conosco o que aconteceu com os filisteus? E lá a arca não teve o trato devido, a honra devida àquela arca. A presença de Deus na casa de Abinadab não teve a honra devida. E aí fica um exemplo para nós, meus amados irmãos. Quantas vezes a rotina acaba tomando conta do nosso coração
E nos acostumamos a sentir a presença de Deus, acostumamos ali com a presença de Deus, acostumamos com aquela rotina no culto, acostumando com as coisas que nós ouvimos pela internet, com os louvores que nós ouvimos aqui no YouTube, com as mensagens pregadas aqui no YouTube. Já é normal dar um glória, já é uma coisa muito natural o derramamento do Espírito Santo. Para nós é algo normal ouvir falar de Jesus. Às vezes pronunciamos o seu nome até sem o temor e a honra devida. Mas quando esta arca chega na casa de Obed-edom, ele falou: eu preciso aproveitar. O tratamento dado à arca foi diferencial. Obed-edom foi abençoado porque ele aproveitou a oportunidade, irmãos, e cuidou com carinho daquilo que representava a presença de Deus. Eu tenho a honra de receber na minha casa a arca do Senhor. Eu tenho a honra de receber o Espírito Santo dentro do meu corpo, apesar de falho, apesar de ser barro. Eu preciso valorizar a presença de Deus na minha vida. Eu não posso me deixar seduzir pelas paixões do mundo. Eu não posso me deixar seduzir pelas propostas do mundo. Eu tenho que aproveitar. Por que algumas pessoas são mais abençoadas que outras? Algumas pessoas recebem mais de Deus do que as outras. É porque elas simplesmente aproveitam o máximo a oportunidade e aquilo que recebem do Senhor. Tratam as coisas de Deus com tamanha reverência, respeito e dedicação. E por isso você vê como Deus se faz presente na vida daquele irmão. Abinadab ficou com aquela arca 23 anos e nada aconteceu. No final daquele período, ainda teve a vida do seu filho ceifada porque não ensinou aquele menino a honra devida à presença do Senhor. Aquele menino cresceu sem saber o que é respeitar e amar a Deus. Com o passar dos anos, aquela arca se converteu para ele num peso, numa rotina. Enquanto que em 3 meses, Deus abençoou abundantemente a vida de Obed-edom e toda a sua família. Eles foram abençoados muitíssimos com a presença de Deus. Aproveitaram a presença de Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, meus amados irmãos. Dias difíceis vêm por aí. Aproveitem ao máximo a presença de Deus. Não desprezem a oportunidade de estar num culto na casa de Deus. Entre com reverência na casa do Senhor. Se arrume bem para adorar a Deus. Entre num culto para cultuar de verdade. Não tenha sua mente arrebatada pelos afazeres do dia. Se for pregar, pregue com dedicação e com qualidade. Dê o seu melhor. Se for louvar, louve com o seu melhor. Se for cantar, cante com o seu melhor. Mas não se permita cair com a rotina. Não se acostume. Não leve tudo na normalidade. Aproveite o máximo de oportunidade que você tem e adore ao Senhor com alegria. Abra o seu coração e você será muitíssima abençoado. Em pouco tempo você vai ver a diferença do que é sentir a presença de Deus na sua vida quando você passar a honrar mais e aproveitar mais a presença de Deus na sua vida. Aproveite ao máximo. E que o Deus de paz te abençoe grandiosamente, no nome do eterno e soberano, grande Deus, Senhor Jesus Cristo.